Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. E neste momento eu vim para colocar no seu espírito esta mensagem que fala de Yeshua, vence a religião. Este tema é muito importante para ti e para teu espírito, para que o teu espírito acorde. É necessário que o seu espírito acorde para te tornares um devoto. Aleluia. A religião em nenhum momento vai te ensinar sobre ser devoto, sobre ser alguém espiritual. A religião sempre vai te mostrar que você pode viver nesta terra, mas também ser influenciado por Deus. E o cristianismo verdadeiro do século I não é assim como foi a mensagem que Deus, ou que o Senhor deixou com o apóstolo Pedro. Ele disse: sobre a minha pedra edificarás a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Que significa que existe um poder maior para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, porque ele fala no livro de Mateus 28, ele diz: ide em todo o mundo, fazei discípulos, e em meu nome expulsareis demônios. Glória a Deus. Vamos para este livro para lermos juntos. É um livro muito importante para muitos irmãos que precisam de andar em novidades de vida. Ok? Mateus 28, 18. Assim diz a palavra. Chegando Jesus e falou-lhes, dizendo: é-me dado toda a autoridade, ou todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, ok? Este é o primeiro ponto. Ide, ensinai. Significa ide, fazer. Glória a Deus. Ensinai em todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no livro de Marcos 16 também diz alguma coisa muito importante. Vamos para lá, meu querido irmão. É muito bom compreender as palavras de Deus. Ok, Marcos 16 e 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Então, estamos a perceber que o Senhor Jesus disse: ide em todas as nações, fazei discípulos, fazei alunos, porque a palavra discípulo vem de matetas. Matetas são alunos. Glória a Deus. Mas aqui também nós vimos que quando o Senhor foi recebido nos céus, eles, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam lá no lugar onde ele foi levado para o alto, eles começaram daquele dia a pregar a boa nova. E a Bíblia narra que tudo que eles faziam, o Senhor cooperava com eles. Ok? Então, hoje, se nós compreendermos na igreja atual, em muitos lugares, em muitas congregações, em muitas denominações, nós percebemos que não há lá a cooperação do Senhor. Porque, em primeiro lugar, nós, para vermos a cooperação, vamos ver o que o livro fala no livro de Mateus 12. Ok? Mateus 12, este livro nos fala de frutos. Então, significa que se não existem bons frutos naquela dominação religiosa, logo, ali não existe a mensagem completa. Porque a Bíblia diz assim: ou dizeis que a árvore é boa, aleluia, Mateus 12, 33. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto má. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. Aqui estamos a perceber a abordagem do próprio Senhor Jesus, o Yeshua, o Mashiach. Ele está a dizer que para nós compreendermos que aqui existe a autoridade que o Senhor Jesus deixou, nós precisamos de ver os frutos. Aleluia. Para você seguir-me neste canal, irmão de arcanjo, é necessário compreender qual é a minha vida. O que eu vivo? Casei oficialmente, tenho amantes, ou sou isto, mas aquilo, vivo em bares. Você precisa classificar a minha vida para você poder me seguir. Porque o que acontece é, muitos irmãos, as pessoas seguem o que ouvem, não o que vem. Porque
corremos muito no versículo que diz que a fé é que nos leva para Deus. Mas eu vou te dizer que a fé é muito mais que aquilo que nós vimos nas pessoas quando pregam. Porque a fé é a verdadeira confiança que leva os homens crendo na existência do próprio Criador. Que significa que sem fé é impossível acreditar que Deus existe. E também sem fé não é possível se comunicar com Deus. Então, se nós temos fé em Deus, precisamos também das obras. Assim como fala o livro de Tiago. As fé sem obra é morte. Significa que onde há fé, se não houver obras, não há nada de fé. Glória a Deus, Tiago 2, nós vamos ver isso. Então, meus irmãos, aqui o foco da mensagem de hoje, ok? Da mensagem de hoje, falamos de como Jesus Cristo criticou os fariseus. Começando neste livro de Mateus 12, aqui 12:34, ele fala para os fariseus como raça de víboras. Mas hoje nós conseguimos ver coisas ao contrário. Aquele que se diz cristão ainda segue os religiosos, pessoas que não praticam o amor, nem praticam a obra de Deus, só porque eles foram consagrados para bispo, outros foram consagrados para grandes pastores ou profetas, ok? Eles já hoje tomam a decisão, não deixa o lugar em que Jesus deixou nos corações dos homens, que é o domínio de Deus nos corações dos homens. Agora, logo, significa que existe uma abordagem diferente. Logo, na minha opinião, aqui que estou a falar, a minha opinião é esta, que muitos fariseus é que tomaram o controle da humanidade, porque os homens esqueceram da linhagem verdadeira. Até os escolhidos hoje são enganados, porque eles se ajuntam em lugares onde tem muita popularidade, mas eles antes não avaliam a mensagem, antes eles não avaliam qual é a vida social do mentor ou do líder daquela congregação. Aleluia. Então, eu preciso de te dizer uma coisa. Se Jesus enfrentou os fariseus, era para você, meu querido irmão, também enfrentar os fariseus. Porque não é porque os fariseus existiram naquele tempo e agora já não existe, não. Até hoje existem fariseus. Fariseus são aqueles que se fazem de pessoas santas, mas dentro estão podres. Pessoas que vivem na abordagem negativa, na linhagem da serpente, como nós vimos aqui neste livro de Mateus 12:35, aliás 34. A Bíblia diz: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Não, a boca fala, a boca fala do que no coração está cheio. Significa que se essas congregações que somente trazem nos humanos ou no povo as leis somente, as adorações solenes, eles não demonstram a verdade que Jesus trouxe nos corações dos homens, porque eles são pessoas que lutam para trazer o esquecimento na mentalidade dos homens, para que os homens esqueçam da abordagem verdadeira. Porque o Senhor Jesus disse uma coisa muito importante. Vamos ver quais são as regras para entrar nesse reino, ok? Ou para o reino de Deus entrar no seu espírito. Deus é espírito, ok? E é preciso que aqueles que o procuram também ativam o eu espiritual para poder adorar ele em espírito e em verdade. É por isso que a palavra no livro de João 4:23 diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ok? E Deus é espírito, convém com que os que o adoram em espírito e em verdade. Está a perceber aqui? Então, o Senhor Jesus, ele está a trazer uma abordagem muito clara para ti, meu querido irmão, para compreenderes que para você entrar no reino dos céus e para o reino dos céus te alcançar, aliás, este reino está dentro de nós, só que é necessário que ele seja ativado, porque o nosso espírito já nasce adormecido por causa do pecado de Adão e Eva. Nós sabemos disso quando nós vamos para o livro de Gênesis 2:16, nós vamos entender o que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala para os primeiros homens, que os não são nossos pais, falando de Adão e Eva. A Bíblia nos diz que o Senhor falou para Adão: de todas as árvores comerás livremente, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Então, logo, depois, mais tarde, a Eva foi enganada com o diabo, e o diabo disse: será que Deus disse?
Ok? Então, naquela abordagem, a Eva comeu olhando para o entendimento da serpente, porque a serpente estava a fazer entender a Eva que se tu comeres dessa árvore, certamente se tornarás como Deus. Então, a Eva, quando come da árvore, logo viu que não morreu e lembrou das palavras do seu marido, que disse, quando comeres daquela árvore vais morrer. E ela, quando se viu intacta, viu que não, eu estou viva, e logo levou a árvore, a fruta deu o marido come, e logo morreram espiritualmente. Então, é por essa razão que nós nascemos, os humanos nascem com o espírito adormecido. Então, esse espírito para ser revivido, ou para ser ativado, é necessário um jump. Aleluia. E esse jump não é algo maior ou menor que a palavra de Deus. Que é necessário que nas igrejas haja um ensino profundo da palavra de Deus. Para quê? Para que as pessoas possam ao olhar para a verdade. Ok? Mas hoje nós vimos as palestras que acontecem nas sinagogas, ok? Nós vimos lá a imposição das mãos, as profecias, coisas que... É por essa razão que eu, para conhecer Jesus, eu preciso de conhecer o homem que nem esse escritor deste livro, porque ele, na verdade, ele ensinou-me a verdade. Então, quando eu vi a verdade ensinada por ele, eu logo apoiei-me e entreguei-me firmemente e busquei muito entendimento na parte de Deus. Por quê? Eu compreendi que, na verdade, eu preciso de me tornar o verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Logo, eu me tornei devota de Deus. Então, é necessário que o irmão se torne devota de Deus. Quais são os princípios? É muito importante, em primeiro lugar, atingir esse estágio de adorador para ganhar o reino. Aqui, okay? É aqui onde está a religião. Por quê? A religião, ele te cobre para você não ganhar o reino. A religião não vai te mostrar níveis de adorações. A religião nunca vai te tornar você ser devoto. O que a religião vai te levar? Vai te levar para ser ritualista. Alguém que sempre faz aquelas rezas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, adoração. Aquelas adorações, ok? Que são solenes, segundo a palavra. São adorações que não te levam a Deus. E muitas das vezes essas adorações te levam a servir a outros deuses. É por essa razão que a pessoa, quando sai da igreja, esquece o que aprendeu lá. Por quê? O que ele estava fazendo dentro daquela congregação não tem nada a ver com a espiritualidade. Logo, a espiritualidade vence rituais. Então, se nós olharmos para o cristianismo que trouxe o Senhor Jesus, vamos compreender que ele nos leva a níveis de adorações. Aleluia. Então, quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, automaticamente o Senhor nos procura. Então, é Ele, Deus, que nos procura para nós nos tornarmos filhos dele. E quando vimos a morte de Cristo na cruz, ele não morreu para nos deixar aqui na terra sem ninguém. Ele disse que convém que eu vá, no livro de João 14, convém que eu vá porque o Consolador não verá a vós. Ok? Então significa que a morte do Senhor de Jesus Cristo é a única chance, é a única forma que ele demonstrou o amor para conosco. Então, se nós hoje não demonstramos o amor ao nosso próximo, significa que a nossa entrega a Deus não está completa. Logo, é necessário que a gente amemos o nosso próximo e compreendemos que o amor de Cristo foi um sacrifício. Logo, nós também precisamos sacrificar nossas vidas. O que é isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante, ok? No livro de Romanos 1. Ele disse que não andemos conforme a este mundo, mas sim vivemos na renovação do nosso entendimento. Ok? E fazemos um culto agradável a Deus, oferecendo a Ele o nosso corpo. Romanos 12, 1 até 2. Glória a Deus. Não, significa que é muito fácil compreender o reino dos céus e é muito fácil também andar com Deus. Só que a religião e a mídia lutam dia após dia para complicar o seu crescimento. Por causa das músicas circulares, a mídia sempre mostra as coisas que te afastam de Deus. Ok? Por isso, não é o mundo que destrói as pessoas é que destroem o mundo, por causa da falsidade. Deus, quando criou o céu e a terra, a tendência dele era de que o mundo, aliás, era de que as pessoas vivessem em glória, andassem de glória em glória, de fé em fé. É por isso que Jesus coloca aqui uma abordagem, ok? No livro de João 12, 32. Ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos. Não, por que Jesus morreu? Ele sabia que dessa forma, quando eu morrer pelas pessoas, quando eu morrer pelos humanos,
Quando eu morrer para os meus filhos, eles saberão que eu lhes amo. Mas hoje, as pessoas esquecem deste amor. Eles esquecem. Mas quando nós vimos Sodoma e Gomorra, aliás, quando vimos o Nínive, quando o Jonas falou acerca das coisas que iam acontecer, o povo de lá se arrependeu. Então, meu irmão, eu te peço, olha para Jesus, olha para o sacrifício dele e se arrependa e viva na verdade. Se desliga das músicas circulares. Muitas dessas músicas te fazem a se desligar de Deus, porque muitas músicas circulares passaram de certos rituais. Okay? Então, quanto nós ouvimos aquelas músicas circulares e quanto mais nós cantamos, nós estamos a louvar ao Deus que escreveu aquela letra. Porque muitas letras que nós vimos, cantores famosos, norte-americanos, okay? Até outros daqui de Moçambique, da África, muitas letras não são eles que escreveram, é o próprio diabo que escreve as letras e dá a eles. Para que, ao cantar esta música, a música seja ouvida em muitos lugares. E cada vez mais que você vai naquele show, você tem que saber que está a servir o Deus que escreveu aquela letra. Não, é muito importante compreendermos. A religião afasta-nos de Deus, mas quando nós entregamos nossas vidas firmemente a Jesus, nós passamos a ser verdadeiros adoradores. E quando nós passamos a ser verdadeiros adoradores, passamos a ser verdadeiros devotas, que significa que Deus não tem como fazer algo na terra sem se comunicar conosco, no meio de sonhos, no meio de visão, porque você já pertence a Ele. Ok? Então, meu irmão, recebe essas palavras e que essas palavras te atualizam e que cresça completamente espiritualmente, se desliga do mal e vença o mundo assim como ele venceu. Como nós vimos no versículo que lemos logo no início. Ok? Ele disse, é-me dado todo o poder, Mateus 28. Ok? É-me dado 18, é-me dado todo o poder. Significa que ele foi dado todo o poder. O poder entre os mortos e os vivos está nas mãos de Cristo Jesus. O que significa que se nós olhamos para Ele somente como o nosso Senhor Salvador, não há como as coisas não darem certo nas nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que te use para a sua glória. Hoje, amanhã, para tudo sempre. Seja livre, liberto e abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.